Irmãos, se você tiver sua Bíblia aí aberta, vamos abri-la no livro de Salmos. Hoje nós temos um versinho só, e é o Salmo de número 141, um verso só, verso de número 3, tá? Salmos de número 141, verso 3. Abra a sua Bíblia, ou abra aí a sua Bíblia no celular, ok? Localiza aí o livro de Salmos, já está mais lá pertinho do final, e Salmo 141, verso 3, eu vou chamar a Cris para ler para a gente, amém? Vamos lá. Amém, queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Se você tiver com sua Bíblia aberta, vamos ler no Salmo 141, versículo 3, que diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Pois é, irmãos, um verso bem curtinho, mas bastante expressivo, né? É um clamor, é um pedido, certo? É isso aí. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Por que o salmista pediu isso, hein? Vamos lá, vamos trabalhar um pouco isso. Eu hoje pela manhã compartilhava com os irmãos lá na igreja, dizendo que eu não queria pregar nesse texto. Eu não queria. Eu ainda pensei em outros dois textos diferentes desse, mas acreditem, irmãos, o Senhor falou que tinha que ser esse mesmo, e vamos lá. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo que eu sei que eu e você, nós temos levantado clamores todos os dias a gente se assenta à mesa aqui em família e oramos, intercedendo todas as vezes pela nossa casa, pelo nosso povo, e aí a gente tem família aqui na cidade onde a gente mora, a gente tem em outras cidades, a gente tem outro estado, gente amada da nossa família também, e a gente sai na nossa oração clamando para que o Senhor os abençoe e os livre do mal, certo? E eu sei que você também está pedindo isso, e eu tenho certeza também que você, assim como nós, está orando pelo nosso país, está orando pelos nossos homens públicos, sejam eles quem forem, para que com sabedoria e dentro, né, nesse mandato que cada um recebeu do povo, e a responsabilidade que ele traz, para que eles com responsabilidade e temor de Deus tomem as decisões certas. Tudo isso a gente está pedindo. E por quê? Porque das decisões, sejam elas político-administrativas ou de ordem mais pessoal, né, todas essas decisões, elas dizem respeito à vida da comunidade, à vida do país, tá certo? Então, quando as coisas vão bem, a caminhada ela é menos dura, ela é menos difícil, tá certo? Não vou dizer mais fácil não, porque eu acho que caminhada fácil ninguém tem, mas a caminhada torna-se talvez menos acidentada, tá? Quando as decisões, quando a gente acerta mais do que erra. Pronto, esse é o negócio. Todos nós queremos acertar mais do que errar. Erramos muito, é verdade, eu erro, você erra, todos cometem seus equívocos, mas quanto menos se erra, quanto mais se acerta, as coisas vão se encaixando melhor, e assim sucessivamente os eventos também vão se suavizando ao longo da caminhada por decisões sábias. Mas é bem verdade que as nossas orações, muitas vezes, eu sei que você sente isso, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está lá, né, esperando o tempo, Senhor, vem cá, e às vezes a gente fica às vezes eu critico, falo muito do pessoal lá na igreja, né, por conta essa coisa do fast food. Tem gente que muitas vezes quer esse sisteminha fast food com Deus. Senhor, eu estou te pedindo isso, mas tem que ser agora. A pessoa acha que chegou numa lanchonete de alto movimento e pede a Deus, e daqui a pouco passa ali na bancada para pegar o seu pedido já tudo pronto, embrulhadinho. Com Deus muitas vezes não é assim, irmãos. Com Deus a gente pede as coisas e pode acontecer na hora, pode acontecer antes de você pedir, porque Ele conhece a sua realidade, mas pode acontecer depois ou muito depois do que você está pedindo. Por quê? Porque o tempo não nos pertence. E já que o tempo não nos pertence, a gente tem que aprender a interpretar ou a lidar com o silêncio, tá certo? Porque todas as vezes que a gente abre a boca, de alguma maneira as coisas ao redor acontecem. Por quê? Porque através dos lábios, através das palavras,
certo? Através das expressões vocais, sejam elas cantadas ou, né, quantas vezes a gente não canta um louvor, louvando, e isso mexe com o coração da gente, com o coração de outras pessoas. Então, através das expressões vocais, o mundo que está ao nosso redor também se sente influenciado, certo? E por aí vai. E nós também sofremos a influência das expressões vocais que estão aí pertinho da gente, certo? Se todos estivessem por hábito, talvez nos dias de hoje, eu tenho visto, entender um pouco mais desse silêncio. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, por conta das expressões verbais, certo? Tem muita gente se magoando, tem muita gente, né, deixando a sensibilidade à flor da pele e por conta disso se magoam, se ferem, tá certo? E enfim, a gente tem ouvido algumas histórias ou muitas histórias, certo? A gente tem visto pessoas, e olha, é até natural, né, as pessoas estarem aí nervosas, preocupadas, ansiosas, né, com o que está acontecendo e tudo mais. E eu brinquei hoje pela manhã dizendo, tem gente dando tapa no vento, no nada, tá? Esperando que alguma coisa modifique, que alguma coisa aconteça, tá? Que alguma coisa mude, tá? Mas é bem verdade que nesse mar de coisas em que a gente dentro de casa é onde mais fácil a gente se expressar de forma mais sincera, né? De forma mais, como é que fala? De forma mais verdadeira, né? Porque a gente está em casa, a gente se relaciona com as pessoas que conhecem a gente, e aí nessa sinceridade do coração a gente muitas vezes acaba deixando sair palavras mais duras e muitas vezes, querendo ou sem querer, a gente magoa as pessoas. Talvez se a gente tivesse de fato, por hábito, fazer um pouco mais de silêncio, a gente gozasse de uma saúde melhor. Eu digo dessa saúde de uma maneira geral, né? Dessa saúde espiritual, certo? E por que não dizer até física. Amém? Então, eu sei que todos, se a gente soubesse, né, a hora certa de falar, a hora certa de calar, a gente seria abençoado com relacionamentos de verdade muito melhores. E olha, a Bíblia nos ensina, né? Eclesiastes no capítulo 3 diz lá, tudo tem seu tempo debaixo do sol, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele diz lá no verso 7, diz assim, há tempo de estar calado e tempo de falar. Tá? A Bíblia tem um verso que diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Para você ter uma ideia de como a fala, ela faz diferença, mas ao mesmo tempo a fala precisa saber a hora de quebrar o silêncio. E é, portanto, a hora do silêncio, a hora da preparação da fala, certo? Para que quando você quebrar esse silêncio, a fala tenha a eficácia necessária, certo? Então a gente tem que saber a hora da gente abrir a boca e a gente tem que saber a hora da gente guardar silêncio, tá certo? Da gente guardar silêncio, tá bom? Ok, então Deus quer nos ensinar, irmãos. Deus quer nos ensinar a gente descobrir, a gente se dar conta da preciosidade do silêncio. Tem uma frase daquele cantor americano, o Sammy Davis Jr., já é falecido, e ele dizia assim, você não tem que sempre ter alguma coisa para dizer. Essa é uma frase do Sammy Davis, ou seja, você não tem que ter sempre alguma coisa para dizer, certo? Você não precisa ter algo para dizer sempre. É verdade. Tem hora que a gente é melhor, se você não tem nada a dizer, não diga nada. Tá? Mas como reconhecer isso? Né? Como é que a gente reconhece isso? E é esse exercício que eu quero de alguma maneira fazer hoje com você, porque eu sei, e nós todos sabemos disso, temos vivido dias de muito apelo emocional. Todo mundo louco para sair de casa, eu também, certo? Eu também, parece que é uma festa. Eu essa semana precisei colocar meu carro para fazer uma pequena revisão. E quando eu voltei para casa, eu peguei um motorista de aplicativo, muito simpático rapaz,
E eu, como sou conversador mesmo, eu disse, e aí, como é que está o movimento? Está tudo bom? Está melhorando? Né? Puxei uma conversinha simples e ele disse assim, olha, doutor, é o seguinte, durante a semana a coisa está tranquila ainda, certo? Porque o isolamento social ainda é realidade, tá? Mas no final de semana a gente não tem tempo nem para respirar. É a gente parando e pegando outra pessoa. Eu digo, é mesmo? Aí eu disse assim, graças a Deus, né? Porque isso dá sustento para vocês, né? Isso é bom porque vai pingando, né, o dinheirinho lá, o sustento para você fazer sua feira. Ele é verdade. Eu disse, por que agora está movimentado mais? Ele está muito mais movimentado. Por quê? Por causa das praias. Vê? Olha, naquela região das praias não tem como não, meu amigo. É uma coisa, tá todo mundo lá, o mundo inteiro tá lá e a gente viu pela televisão as pessoas na praia, muitas sem máscara, de forma irresponsável, né? E por conta disso, eu digo que é irresponsável porque é mesmo, né? Se arriscando pegar uma virose e levar essa virose para dentro de casa, como já aconteceu em vários lugares do mundo, muita gente por aí levando a virose para casa porque negligenciou o fato de estar no meio da rua e enfim, e por conta disso acabou pegando, contraindo a virose, que a virose não tem cor, não tem cheiro, não tem marca, ela não dá sinal não. O sinal que ela dá é depois que ela já chegou e a pessoa se vê doente num sintoma aparentemente de resfriado, né, no primeiro momento, mas depois a coisa vai se agravando e pode matar. Então, as pessoas estão aí na praia, né? Estão na praia voltando buscando essa alternativa. É sinal claro de que o povo está, vamos lá, agoniado, o povo está ansioso, muito ansioso, para poder buscar os seus cantinhos, né, os seus escapes emocionais, porque, como eu digo e tenho dito sempre aqui, todos nós sabemos que nós somos seres sociais, então precisamos de relacionamento social. Eu entendo tudo isso, mas o risco ainda está por aí. Então, o que é que Deus quer nos ensinar, certo? O que é que Deus quer nos ensinar nesse silêncio tão precioso que haverá de dar à amada igreja hoje, né? Essa é a visão que eu entendo quando eu comento esse assunto, para que a gente saiba discernir a hora de falar e a hora de silenciar. Para que a gente saiba discernir, para que a gente compreenda que o silêncio é o preâmbulo da palavra, certo? Que o silêncio é a premissa, certo? É a premissa essencial de uma palavra bem colocada. Você, para falar bem, você tem que parar para pensar no que fala. Quem fala o que não pensa, a gente sabe. Quem fala sem pensar é uma pessoa estabanada, é uma pessoa atrapalhada. Quem fala sem pensar comumente fere as pessoas, comumente fala bobagem. E não é assim que você quer fazer. Não foi para isso que Deus chamou você, para você andar por aí falando bobagem e ao invés de edificar, você não edificar as pessoas. Então vamos lá, de uma forma bem gostosa, bem rápida aqui, falar um pouco sobre esse silêncio. Primeiro grande ensinamento do Senhor para mim e para você. Existe poder no silêncio. Dá para você entender isso? Tem muito poder no silêncio. Deixa eu ser aqui bem claro para você. Alguém aqui está ouvindo a Lua hoje? A Lua se mover lá em cima? A Lua é um satélite da Terra, gravita em torno da nossa Terra, é verdade. E a nossa Terra gravita em torno do Sol. De qualquer maneira, para nós, né, no momento em que você olha, ela não está se movendo dali. Mas se você demorar um tempinho e for olhar de novo na janela, ela já não está mais naquele mesmo lugar. Sinal claro de que ela está se movendo. Isso acontece com o Sol também, acontece com as nuvens que passam. E aí eu pergunto, tem barulho? Tem alguma palavra? Tem algum som? Não tem, certo? A gente não ouve absolutamente nada, certo? Um rio que você olha assim e aparentemente as águas do rio estão ali quietinhas, mas aí se você jogar uma folhinha lá no meio, a folha vai passando. Dos rios que tem correnteza, todo ele tem. Se não é muito, é pouca, mas tem. E aí fica lá, né? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que a água vai passando, mas o barulho não existe. Ah, mas quando tem as corredeiras, aí é diferente. Aí, vamos lá, aí a gente consegue ouvir, é verdade. Mas tem muitas que a gente não ouve. Então, só para você entender que
nas florestas, meu irmão, está lá aquele silêncio, certo? Raramente quando o vento passa ali, as folhas batem umas nas outras, mas, certo? Se o vento for muito suave, nem as folhas se movem com rapidez, e aí aquele silêncio está ali, mas o vento está passando, certo? A natureza está ali pujante, tudo ali muito vivo, um organismo vivo, lindo, certo? Mas o barulho é nenhum, certo? Tudo isso está acontecendo, todo esse poder está lá, mas a gente não percebe, certo? Absolutamente nada a dizer, e tudo isso acontecendo aonde? No silêncio, tá certo? O salmista lá do Salmo 19, ele diz assim, no primeiro verso do Salmo 19, ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Veja, ele está dizendo assim, esse poder todinho, a gente olha para o céu e eles estão aí declarando a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa é a realidade. O sol nasce lá no leste todos os dias e não tem barulho. O que anuncia a chegada do sol é a claridade, é a luz que vai chegando. Pois é. No verso 3 desse mesmo salmo ele diz assim: não há linguagem nem som. Algumas versões da Bíblia dizem assim: não há linguagem e nem fala, mas nada se furta a sua voz. Por quê? Porque algo está sendo dito. Algo está sendo dito, sem barulho, sem som nenhum, mas algo está sendo comunicado para mim e para você. Há muito poder em tudo isso. Dá para você perceber? Certo? No verso 4 ele segue dizendo: a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Deus são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que coisa linda. Meu irmão, minha irmã, tem muito poder no silêncio. Sabe por quê? Porque é no silêncio que a gente pode ouvir a voz daquilo que realmente importa. Entende? É no silêncio que a gente pode aprender a discernir o que está acontecendo, para a gente aprender a discernir o que é de fato importante. Se é a voz do nosso coração, certo? Querendo nos atrapalhar, por quê? Porque a Bíblia fala, certo? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Está vendo? Em Mateus 15:8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, certo? Então, irmãos, a gente precisa perceber que no silêncio a gente discerne melhor. Lá em Mateus 12, no verso 35, diz assim: o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más do seu coração. Ou seja, a gente precisa entender, se a Bíblia diz que o coração fala, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio, a gente precisa entender que nós precisamos desse discernimento. Nós precisamos desse discernimento para que tudo aquilo que sai dos nossos lábios seja de fato algo para edificar. E tudo que o mundo precisa hoje é gente que edifica e não gente que atrapalha. E nós, como povo de Deus, nós estamos sendo chamados a edificar e não a atrapalhar a vida de ninguém. Entende? Então, se é essa a nossa função, o silêncio é para nós um fator essencial. Por quê? Porque é nele que a gente prepara tudo aquilo que a gente vai falar. Então, se é a voz do nosso coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso, por quê? Porque, olha, vê o que acontece. Mateus 15:19 diz assim, eu tinha anotado aqui: porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem as mortes, do coração procedem os adultérios, do coração procede a prostituição, do coração procedem os furtos, do coração procedem os falsos testemunhos, do coração procedem as blasfêmias. Está percebendo, irmãos? Tudo isso vem de onde? Do coração. Então a gente precisa cuidar do que a gente está enchendo o coração da gente. Porque se você está enchendo de coisa boa, o que vai sair daí é coisa boa. Mas se você está enchendo de coisa ruim, não reclame, certo?
Não adianta depois ficar perguntando a Deus por que a vida está difícil, por que a sua família está toda atrapalhada, se você não está sabendo discernir no silêncio a hora de você agir, a hora de você abrir a boca para abençoar e para falar. Para entender no silêncio se é a voz de Deus, certo? Lhe orientando, ou se é a voz do seu coração querendo lhe atrapalhar. Entendeu? No silêncio, o Deus Todo-Poderoso fala com a gente, certo? Jesus já disse isso lá em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, certo? Eu as conheço e elas me seguem. Tá vendo? Tá se dando conta? Então, se você ouve a voz do Senhor, como é que você vai ouvir a voz do Senhor se o seu coração está querendo lhe atrapalhar? Entende? Então, no silêncio tem muito poder de Deus para encher a sua vida da graça maravilhosa desse Deus maravilhoso. Amém? Segundo aspecto interessante, segunda lição preciosa. Existe muita sabedoria no silêncio. Eita! Olha, queridos, no silêncio há um container de sabedoria infindável, que não seca nunca, um lago de sabedoria enorme para a gente beber dele, certo? Para a gente saciar nossa sede por sabedoria. Eu brinco com as pessoas e não é tanto brincadeira, a verdade é essa. Me falta muita sabedoria a mim mesmo. Eu reconheço isso em mim. E eu tenho pedido a Deus todos os dias, Senhor, me ajuda. Eu preciso de sabedoria para lidar com as coisas da minha casa, do meu trabalho, da minha igreja, tá certo? E eu digo sempre a todo mundo que se as coisas estão andando bem, a virtude não é minha, a virtude é do Senhor, tá certo? É Ele quem está derramando sobre a nossa vida dessa sabedoria extraordinária. Lá no Salmo 19, no segundo verso, que eu não li lá atrás, vou ler agora, ele diz assim, né, porque o primeiro verso, ele diz assim, os céus e a terra declaram a glória de Deus, né? E ele vai lá para o segundo verso e diz assim, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso, queridos? Há uma sabedoria da glória, da graça desse Deus maravilhoso que nos é repassada todos os dias para que a gente possa dar o próximo passo. E para que serve essa sabedoria? Essa sabedoria é extremamente útil para permitir gente feito eu e você, certo? A entender, a discernir aquilo que realmente é importante e permite aos outros fazerem isso. Porque se você detém essa sabedoria, as pessoas vão compreender quando você abrir a boca. É essa sabedoria que você vai comunicar, ou seja, da mesma maneira que um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite, se você beber das águas da graça de Deus, desse poder maravilhoso, certo? Desse lago da sabedoria de Deus, quando você abrir os lábios para você falar, tudo que você falar vai edificar. E por que eu estou falando isso? Por que Deus está tão preocupado com isso? Porque, meu irmão, minha irmã, tem um mundo de lares por aí, com pessoas passando muito sufoco emocional, por falta de um amparo adequado, por falta de gente disposta a dialogar, por falta de gente que esteja disposta realmente a conversar. E eu falo aqui de uma conversa sincera, de uma conversa cheia da graça de Deus, de gente que está disposta a ouvir. Né? Eu brincava com minha esposa um dia desse, acho que ela comentava com alguém lá do trabalho, e dizendo o seguinte, a gente abre aí os nossos veículos da internet, e aí está cheio de curso de oratória, de como você pode expor melhor a sua ideia, o seu assunto, muito bom, mas a gente muitas vezes se esquece que para ter uma boa oratória tem que ter uma boa escutatória. Você precisa ser um bom ouvinte para você saber se expressar. Você precisa ser um bom ouvinte para você entender o que as pessoas que vão lhe ouvir precisam ouvir, porque você tem que comunicar aquilo que é preciso comunicar. Você não tem que comunicar aquilo que você quer comunicar, porque tem gente que só tem coisa a dizer e tudo que tem a dizer ninguém quer ouvir. E aí você precisa saber se o que você tem para comunicar as pessoas estão interessadas nisso. Entende?
E é nessa hora, nesse silêncio precioso, que a gente bebe dessas águas, certo? Quantas pessoas caminham por aí, certo? Doentes. No livro de Mateus, no capítulo 13, diz lá no verso 15, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja lá, palavras do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus estava o tempo todo dizendo assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí eu vou perguntar a você, você não precisa responder a mim não, mas a pergunta está aí. Você tem sido um bom ouvidor? A sua escutatória está direitinho? Sabe por quê? Porque, olha, irmãos, é por essa via, certo? É pela via do ouvir, e você não tem como ouvir se você não fizer silêncio. Não tem como você ouvir se você não tiver coragem para fazer silêncio, se você não fechar sua matraca, se você não ficar quieto, achando que você é a pessoa, é o dono da razão, é o dono da verdade. Queridos, ninguém aqui é dono da verdade, é a verdade que nos possui. Para nós que somos da fé, nós não somos donos de nada. Se você morrer hoje, agora, aí, a roupa que você carrega, podem botar você no caixão com a roupa que você morreu, podem, mas é a única coisa que você vai levar. E olha lá que quando forem abrir o seu caixão, a roupa já ficou podre, mas se alguém botou lá, olha, uma cruz e tal, ela vai estar lá do jeitinho. Alguém vai lá pegar no caixão, junto com seus ossos, a cruz que você foi enterrado junto. Acabou. Não vai. Não leva nada, queridos. Nós não levamos nada. Nós não somos donos de nada. Certo? Mas ainda assim tem um mundo de gente por aí achando que é dono da verdade, achando que é dono da razão, certo? E por conta disso tem um monte de gente dentro de casa, tocando terror, tocando esse terrorismo psicológico, nesse jogo de palavras. Tem gente que está preferindo ainda agredir as pessoas. Eu sei o que é isso, porque eu já vivi isso. Eu já vivi momentos assim. Meu pai, um homem abençoado, mas quando eu era jovem, na minha casa era quase, eu acho que o regime militar era suave, era coisa leve, né? E a gente sabe o quanto a gente vive, né, num estado de tensão emocional, quando você vive com uma pessoa que por qualquer coisa está explodindo, por qualquer coisa está estourando. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa assim, de coração, isso faz muito mal, isso não agrega, não soma. E vou dizer mais a você, se por acaso você está aí, né, e passou a vida inteira tratando todo mundo embaixo dos seus pés, gritando, certo? Tratando mal, olha, te prepara para a tua velhice, sabe por quê? Sabe quantos vão querer estar perto de uma pessoa idosa e chata, abusada, que passou a vida inteira, ao invés de trazer as pessoas para junto, afastou as pessoas? O que vai acontecer? Para você, sabe o que vai acontecer? Eu não estou desejando mal, não. Mas o que bem provavelmente vai acontecer é aquilo que a palavra ensina lá em Gálatas 6,7. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você passou a vida inteira afastando as pessoas de você, o que você espera no fim da vida? Que as pessoas estejam perto? Se você passou a vida inteira espantando todo mundo? Então você tem que ter tempo para ouvir as pessoas e entender as limitações. Eu hoje pela manhã comentava lá na igreja eu precisei sair de casa para fazer uma pequena compra num armazém aqui perto, e num determinado momento a gente saiu rapidinho e voltou para casa. E quando a gente saía do elevador, né, a gente comprou um ventilador, e o ventilador, a caixa muito grande, botou no carrinho para a gente não ficar carregando aquela coisa toda na mão. E aí quando a gente foi saindo do elevador, a moça que ia entrando ficou relutante para entrar. E o elevador não tinha mais ninguém, só tinha eu e minha esposa, por questão aí das regras sociais e tal. Nós saímos, eu puxei o carrinho e o elevador ficou vazio. E aí a moça ficou, entra, não entra, e ela estava acompanhada de uma outra senhora, e ela não entrou e a porta fechou. E ela ficou, e a moça disse assim: por que você não entrou? Ela disse: porque eu tenho medo. Olha, já era uma mulher adulta, acompanhada de outra senhora adulta também.
E aí a gente foi saindo dizendo assim, ô bichinha, ficou com medo, certo? Ficou com medo, ela disse, eu não gosto de lugar fechado assim. Olha, é um elevador. Talvez você esteja aí até achando graça. Vixe, vai com medo de um elevador. Queridos, tem gente que é assim, dá licença. Tem gente que é assim. Se alguém colocar você no topo de uma montanha lá que o alpinista vai, o alpinista está lá pendurado num dedinho só, segurando, sem corda nenhuma, achando graça, olhando para baixo. Você nem com todas as cordas do mundo subiria ali. E agora? Pois é. Então cada pessoa tem sua limitação. Tem gente que morre de medo de barata, tem gente que corre atrás da barata. E aí? Fazer o quê? Então, para a gente entender isso, irmãos, a gente precisa aprender a chegar perto das pessoas, chegar perto para ouvir, ser um bom escutador para você poder abrir a boca na hora certa, para que a sua palavra seja a palavra que agrega, que constrói, que edifica, certo? Na quietude, irmãos, é no silêncio que a gente se dá conta que a sabedoria, que há muita sabedoria naquilo que um professor meu da minha época de estudante, professor Coquinho, lá do Rio Grande do Norte, ele dizia assim, há respostas, no silêncio que a gente percebe, como dizia Coquinho, que há respostas que melhores se dizem calando, certo? É isso aí, irmãos. Jesus no jardim do Getsemane, ele foi levado à casa do sumo sacerdote, você sabe dessa história, e lá na casa do sumo sacerdote tentaram arrumar meio mundo de falsas testemunhas para acusar Jesus de culpa que ele não tinha, certo? Tentaram de todas as formas, até que chegou um que disse assim, esse aí andou dizendo que se derrubassem o templo, ele construiria em 3 dias. Como as pessoas não entenderam, aproveitaram isso aí, porque Jesus disse mesmo, só não entenderam o que ele estava querendo falar. E aí disseram que ele estava blasfemando, porque isso só Deus poderia fazer, e tudo mais, e tudo mais. Mas diz lá no verso 63 que Jesus guardava silêncio. Sabe por quê? Porque tudo que tinha que ser dito já tinha sido dito. As multidões de pessoas que foram curadas pelas mãos de Jesus circulavam pelas ruas de Jerusalém, incomodando as pessoas, testemunhando para as pessoas. Então é esse testemunho fiel que o mundo quer ouvir. Hoje pela manhã a gente compartilhando na saída da igreja com um irmão muito querido, e ele dizendo, olha, eu recebi uma ligação da esposa de um amigo muito querido, e ele empresário, e ele parece que estava querendo atentar contra a própria vida. E eu fui lá, e eu fiz uma visita para ele, e ele no primeiro momento não queria nem que a mulher atendesse a porta. E ele brincando, pois olha, pois diga a ele que vai, quebre a campainha, vou ficar tocando aqui até ele atender. E ele veio atender. E ele, mas rapaz, você não queria me receber? Para enxugar a história, ele entrou na casa, sentou-se com um amigo na varanda, conversou longamente, riram um pouquinho. Esse meu amigo, já tendo passado por situações de muita luta, né, na sua vida empresarial, compartilhou com ele das suas dores, do que Jesus fez por ele, trouxe a ele um sopro de vida. E dias depois ele ligou para ele dizendo, meu irmão, passa aqui para a gente comer uma pizza juntos, olha lá, tá vendo? E ele disse, e pastor, olha, eu nem conversei com aquele meu amigo, nenhum assunto referente àquela preocupação e tal. Eu disse, pois é, sabe por quê? Porque você foi portador de boas novas. Você trouxe aquele cântaro de água fresquinha para quem estava sedento. Você trouxe o pão para repartir para quem estava faminto. Você não precisou nem falar grande coisa, né? Você compartilhou da sua experiência, você compartilhou do seu carinho, da sua amizade. Então, esse foi o maior presente. Sabe por quê, irmãos? E aqui essa última lição, e aqui eu começo encerrando essa palavra, certo? A gente precisa entender que há muito amor no silêncio, viu? Quem dá a si mesmo a capacidade de fazer silêncio para ouvir o outro e entender o outro, só faz isso quem ama, viu? Quem ama. Se você ama, ouça. Se você ama, guarde silêncio, como Jesus guardou silêncio. Tá? Faça isso. Se no silêncio a sua consciência te acusa de alguma coisa, saiba que Deus prova o seu amor por gente feito eu e você, em que Cristo morreu por nós. Certo? Está lá em Romanos 5,8. Ou seja, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo com Ele mesmo.
E olha que coisa linda. Não imputando a gente, feito eu e você, os nossos pecados. E sendo nós ainda pecadores. Certo? No silêncio amoroso de quem se dá ao luxo, certo? Eu não quero dizer, a palavra certa não é essa, não é o luxo. No silêncio carinhoso, no silêncio compassivo de quem segura os lábios para ouvir um pouco mais, tem muito amor aí, tem muito amor para a gente entender a dor do outro. Então a igreja hoje é chamada a isso. Então, meu irmão, comece praticando isso aí dentro da sua casa. Se você já pratica, que tal perguntar? Pergunte aí a sua turma. Olha, eu tenho ouvido você direitinho, né? Eu tenho colocado meus ouvidos à sua disposição para lhe ouvir um pouquinho. Parece uma pergunta boa, mas às vezes, de repente, você pode ser surpreendido com alguma resposta e de repente possa se dar conta que precisaria ouvir um pouco mais, certo? Silêncio não é somente uma arte, certo? Mas é uma grande ferramenta. Mas é uma ferramenta dos sábios. Os sábios reconhecem o tempo e o modo, certo? Então, busque sabedoria, certo? Provérbios 2, certo? Diz assim, lá no verso 2 até o verso 7. Olha que bonito. Diz assim: para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então você vai entender o temor de Deus e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele, o Senhor, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Está vendo? É isso aí. Você quer? Incline o seu coração para o lado certo. Em meio a esse frenesi, a essa agitação, a isso que a gente está vivendo hoje, é tempo da gente fazer silêncio, certo? Tempo para a gente meditar. Fique em paz, porque Deus está cuidando disso. Amém? Amém? Então que Deus te abençoe, que na hora do seu silêncio seja um silêncio enriquecedor. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção mais uma vez, para fazermos silêncio na hora certa. E para que esse silêncio seja a bênção na vida daqueles que nos servem. Nós te agradecemos por isso, na certeza de que esse será um silêncio pleno de riquezas. Nós te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, vamos agora celebrar a nossa ceia. Eu vou pedir para a Cris vir aqui, para a gente celebrar a ceia juntos. Já notaram que eu estou sem óculos? Olha, agora estou podendo enxergar à distância. Ainda sinto os efeitos da cirurgia, viu? Ainda parece que a pupila está dilatada, muita claridade. Aqui tem 2 refletores aqui para a gente ter uma boa iluminação, uma boa qualidade de transmissão. E eu estou usando aqueles óculos de farmácia para ler o que fica perto, porque eu sou glaucoma e, enfim, para pertinho, então eu tenho que usar assim, ó. Aí eu consigo ler as coisas que estão pertinho de mim. Até lá, eu vou me habituando a esse novo modo de caminhar. Mas eu louvo a Deus pela vida do Dr. Roberto Galvão Filho e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos preparar a ceia para celebrarmos juntos. Amém, queridos. Se estivéssemos na igreja agora, seria o momento do ofertório e você estaria se levantando para ofertar, mas não está sendo possível, não é? Só pelo domingo pela manhã que nós tivemos hoje, para a glória de Deus. Mas você que está ouvindo e quer ofertar, tem a conta do Banco do Brasil. Nós sempre colocamos nos grupos do WhatsApp
E também, se você desejar, você pode pedir um boleto e pelo Nubank, você não paga nenhum valor por isso, e você pode transferir para mim e eu passo para a igreja. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem sido fiel ao Senhor, porque é através dessa fidelidade de cada um de vocês que nós estamos podendo pagar o aluguel caro da igreja, quase R$7.000, o salário das empregadas, né, as servidoras da paróquia. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Obrigado, Cristo. Queridos, hoje celebraremos a ceia, agradecendo a Deus pela presença de todos aqui, né? E juntamente com a Eliane Gaia, nossa querida promotora, oramos pela sua família, para que Deus a abençoe e continue dando fortaleza, né, para essa família seguir firme e forte, né, nesse tempo e no que vem adiante, né? Agradecemos a Deus pelos aniversariantes desses dias, nossa querida Niedja Prachedes, Flavinho de Alcélia, nosso querido Barbosinha e Leila também. Que Deus os abençoe nessa semana, que são os aniversariantes. Tenho insistido, dito que essas datas estão todas guardadas e o bolinho nós vamos partir depois, quando a gente puder se reunir, viu? Aguardem aí, tá bom? Queremos, juntamente com Cléo, orar pelo seu casamento, que Deus abençoe tremendamente. E nossa querida Lenita pede orações pelos casamentos que precisam ser restaurados, né? Eu quero estender isso para as famílias que precisam de restauração. Minha casa, minha família, Cris, eu e meus filhos, nós oramos pela recuperação plena do nosso querido Ailton, que Deus o abençoe e o cure completamente. Já agradecendo também pelo retorno dos cultos presenciais lá na nossa paróquia. Será pela manhã, nós vamos daqui em diante, até o tempo que for preciso, cultuar no domingo pela manhã, no domingo à noite eu estarei aqui, como agora, e na quarta-feira aquele momento carismático também, tudo isso para ainda tomando todos os resguardos com relação aos cuidados da saúde, tá bom? É por isso aí. E nosso querido Jair pede orações pelo nosso amado Iraquitã, para que ele se recupere da sua saúde. Iraquitã pegou Covid e junto com ele também várias pessoas da família, e nós queremos clamar ao Senhor para que Deus cure esse corajoso querido, nosso irmão. Amém. E ele se recupere plenamente. E Ana Elisa e sua mãe, Solange pede orações pela sua nora, amém? E Ana Elisa e a sua mãe pedem Solange pede oração pela sua nora, Ana Elisa. Pela sua nora, Ana Elisa. Solange pede orações pela sua nora, Ana Elisa, e sua mãe, certo? Que perdeu o filho aos 47 anos. Deus possa consolar essa família em nome de Jesus. Amém. Amém. Então celebremos a ceia. Reserve aí seu pão, seu vinho, seu suco de uva e vamos celebrar. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos deste. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto quantas vezes o repartirdes em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice nas suas mãos e, tendo dado graças, o bebeu. E o repartiu com seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos deste. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória de mim. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, nós comemoramos até que ele venha, a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, te dando graças, Senhor, pelas inumeráveis bênçãos que recebemos por meio dele. E aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos a ti, e te suplicamos que tu aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a santificar com teu Espírito Santo a este pão e a este vinho, e igualmente ao pão e o vinho reservados em casa, no trabalho, por cada um, Senhor, que celebra essa ceia conosco, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo Jesus na tua santa igreja,
por quem e com quem seja a ti, ó Pai onipotente, toda honra, glória e louvor, agora e sempre. Amém. Agora, de mãos dadas, se você puder, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, irmãos. E o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Vamos dizer? Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com um caloroso abraço da paz. Em casa pode. Abrace a quem você puder e que Deus te abençoe. E podem tomar da ceia, do pão, molhe no vinho e participe da ceia do Senhor. Recebam o pão e o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando essa celebração. Orem por nós, orem por esse momento que a igreja está vivendo de retorno às atividades. Nós sabemos que toda atividade externa ela envolve seus riscos, mas nós estamos fazendo com o máximo cuidado. Um ambiente super higienizado, com todas as precauções, todo mundo de máscara, separados fisicamente. E vamos lá, que Deus nos abençoe. Nos dê uma semana feliz para vocês, sua família, sua casa, que tudo vá bem no seu trabalho, tudo caminhe legal e que Deus esteja adiante. Amém? Se você também quiser se inscrever para o culto e você não tiver em nenhum dos grupos, pode mandar o direct para a Paróquia São Paulo. É só dizer, Cris, eu quero, aí dá o nome e eu coloco. Tá certo? Pronto. E aí Amém. Vamos criando esse grupo do WhatsApp por onde a gente se inscreve para o nosso culto dominical. Ok? Amém. Vamos orar e encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos juntos aqui, pedindo a tua bênção para todos os nossos dias. Cuida de nós, o teu povo, leva adiante tua igreja, porque a tua igreja é tua, não nossa. Amém. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos. Beijo para vocês.